A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos iniciar hoje a nossa aula de Bibliologia, parte 1. Eu costumo dizer que para que nós possamos ter realmente conhecimento da Palavra de Deus, precisamos conhecer as suas bases e as suas raízes. E vamos começar pelas raízes. Você sabe como surgiu os manuscritos que deram origem à nossa palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aquela que você costuma andar para todo lado, ir para a igreja, ler, estudar, orar? Pois eu vou te dizer. Foi de uma forma surpreendente e muito milagrosa que ela surgiu nas nossas mãos. Por volta do ano 70 depois de Cristo, nós sabemos pela história que os romanos invadiram Israel, invadiram Jerusalém e destruíram tudo, inclusive o templo. Mas antecedentemente, nos dias que antecederam tal cerco a Jerusalém, os sacerdotes juntaram todos os manuscritos que existiam, todos os pergaminhos que existiam dentro do templo e em todos os lugares possíveis e entregaram a um grupo, a uma comunidade chamada de essênios. Os essênios, muitos os têm como uma seita, mas na realidade foi um grupo de pessoas, né, que seguiam a palavra de Deus, seguiam a lei, que eram fiéis à lei e eram até um tanto quanto radicais na sua concepção e eles então eles se separaram, né, dos sacerdotes, dos fariseus e foram para o deserto, foram fundar uma comunidade no deserto para viverem segundo as regras, segundo as leis, segundo a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus. E não era difícil, né, que muitas famílias, quando queriam que os seus filhos fossem criados dentro da palavra, os deixasse com os essênios para que esses viessem a criá-los, né? E esses, após criados, se tornarem doutores da lei. Os essênios também eram conhecidos como historiadores, arquivadores, porque eles tinham o costume de registrar, de escrever tudo o que acontecia à sua volta, na sua comunidade, na sua doutrina, no seu modo de viver. E eles tinham também a fama de arquivar, de guardar e de esconder. Por isso, esses manuscritos, esses escritos, esses pergaminhos, eles foram entregues nas mãos dos essênios, que prontamente os esconderam. O problema é que os essênios também foram vitimados nessa invasão romana e eles acabaram por desaparecer. Uma vez então que aqueles que esconderam aquele tesouro tão grande, aqueles documentos tão importantes, desapareceram da face da terra, também certamente estaria fadado a desaparecer a localização de onde estavam os documentos, os manuscritos da lei hebraica, da lei judaica, da palavra de Deus. Como seria então se essa palavra não tivesse sido encontrada? Pense você que é cristão, né? Como seria a sua vida sem a palavra de Deus? Não seria nada boa, porque nós não teríamos, sabe, a luz para o nosso caminho, não
teríamos o farol para quando nós estivéssemos perdidos. Por volta de 1947, ali na região da Cisjordânia, no Mar Morto, a região chamada de Qumran, que quer dizer ruína da mancha cinza, vivia muitas comunidades de pastores beduínos, e eles criavam suas cabras, criavam ali as suas ovelhas. Na realidade, eles eram nômades, mas ali era uma região apropriada para a criação, principalmente de cabras, porque era uma região montanhosa, local que agrada a esses animais, porque eles vivem, né, escalando de um lado para o outro. Como todo bom pastor, ao final do dia, eles começam a contagem das suas ovelhas, contagem das suas cabras, e eis que, de fato, sentem a falta de uma das suas cabras. Alguém, então, pode ter relatado que viu uma cabra subindo aquelas montanhas rochosas, e eles foram atrás daquelas montanhas, acho que tem cerca de 300 cavernas, um pouco mais de 300 cavernas naquele lugar. Os pastores então começaram a entrar e a sair de cavernas atrás da sua ovelha. Nesse entrar e sair de cavernas, eles então encontram em uma destas cavernas muitos vasos de barro de mais ou menos entre 1 metro e 1,5 metro de altura, fechados com betume, que hoje nós conhecemos como asfalto, e eles pensaram então ter encontrado um grande tesouro. Acharam sim que encontraram ouro, joias, pedras preciosas, e eles pegaram os seus paus, né, as suas varas de pastor, e quebraram alguns daqueles jarros. E qual não foi a sua surpresa quando eles viram que não tinha joias, não tinham ouro, não continham joias preciosas, mas continham rolos de papiro, manuscritos e pergaminhos, que eles perceberam que, pela sua antiguidade, pelo fato de estar escondido, e parecia estar escondido há muito tempo, poderia ter algum valor. Então eles pegaram alguns exemplares desses manuscritos, alguns até já bastante rasgados, dilacerados, e eles foram para Belém, para a cidade de Belém, para vender esses manuscritos. E eles encontraram o bispo do Mosteiro Sírio Ortodoxo São Marcos, bispo Atanásio Samuel, que prontamente, reconhecendo o valor daqueles escritos, daqueles manuscritos, comprou de suas mãos, para poder estudar e para poder analisar. Logo após, também o arqueólogo, professor da Universidade Hebraica, Eleazar Sukensky, também adquiriu parte desses manuscritos, e logo ele reconheceu ser escritos de Isaías. E ele então juntou os seus recursos e criou uma grande caravana, né, e certamente comprou desses pastores a localização de onde elas foram encontradas. Esse ano era o final de 1947. Nós sabemos que aquela caravana arqueológica, aquela expedição arqueológica, entrou subiu aquelas montanhas, e em 11 daquelas cavernas eles encontraram os jarros
e cerca de 930 a 950 manuscritos, originais e cópias dos livros de Isaías, Salmos, Deuteronômio, Gênesis e inclusive manuscritos e pergaminhos apócrifos e também da vida da comunidade dos essênios, inclusive manuscritos culinários. Sim, porque eles registravam a sua própria vida. Aqueles manuscritos, então, eles foram levados para a universidade e começaram a ser analisados e viu-se que eles foram escritos em várias épocas, entre 125 e 140 a.C., e até alguns um tanto quanto mais novos, beirando também a década de 50, 60, 70 depois de Cristo, pois eles tinham muitos escritos em hebraico, aramaico e grego, que é praticamente desta época. Esses manuscritos hoje estão no Santuário do Livro do Museu de Israel em Jerusalém. Perceba então que o nosso Deus, ele fez um movimento tremendo em preservar e em guardar os seus escritos, a sua palavra, para que nós hoje a tivéssemos. Vocês podem perceber o quanto novo quanto novos são os textos da palavra de Deus que nós temos nas nossas mãos hoje. Em 1948, praticamente junto com a fundação ou a devolução do Estado de Israel, esses textos foram aprovados como originais, como verdadeiros, e aí então partiu-se a parte de separação e de aglomeração, ajuntamento desses mesmos manuscritos para que se formasse a palavra de Deus como nós temos hoje, que nós chamamos de Bíblia, que vem da palavra grega biblos, que quer dizer biblioteca. Afinal, ali nós temos livros do Velho Testamento e do Novo Testamento, cerca de 66. Mas esse é um assunto para mais tarde. Então nós temos a Bíblia como nós conhecemos, esta que você tem na sua mão, a partir praticamente de 1948, da década de 50 para cá. Muito nova é a palavra de Deus nas nossas mãos, mas ela nos traz mais de 5.000 anos dos escritos do Senhor, que datam desde a criação no livro de Gênesis até o final dos dias da humanidade no livro de Revelação do Apocalipse. Na próxima aula nós vamos passar para os irmãos como é que esses livros entraram numa regra que foi chamada de cânon, e como esse cânon funcionou e o porquê de cada livro estar direitinho naquele lugar, e do milagre tremendo de nós termos nas mãos a palavra de Deus escrita e inspirada por Deus a cerca de 42 pessoas, e quando você abre, parece que é um único livro que uma única pessoa escreveu todo aquele enredo, porque eles se encaixam perfeitamente. Obra do Espírito Santo de Deus na sua palavra, para que nós pudéssemos hoje ter a nossa regra de fé e prática. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, Bibliologia 2.